Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos ao meu curso Aprenda a Viver de Juros. Eu sou o Lucas Gabriel, eu sou investidor desde dezembro de 2018, então são 5 anos de experiência na prática, né? Aproximadamente. Eu sou contabilista. Por que eu falei que eu sou investidor primeiro e deixei contabilista para depois? Porque às vezes as pessoas acham que para investir você precisa ter uma formação acadêmica. Não, não precisa ter uma formação acadêmica. Eu criei esse curso justamente para isso, para que qualquer pessoa tenha acesso a esse conteúdo, porque eu acredito de fato que conhecimento sim enriquece. Hoje eu não sou financeiramente rico, né? Porque a gente pensa que alguém rico é alguém que tem iates, mansões, carros de luxos, mais iates, lembra do pica-pau? Então, e não necessariamente ser rico é isso. Poxa, você tem saúde? Você é rico de saúde. Tem pessoas que gostaria de ter a saúde que você tem e não tem. Então, você é rico de saúde. Você tem família? Que legal, você é rico de família. Tem pessoas que não conhecem seus pais de sangue, né? Não tem uma família ali de sangue. Então, se você tem, saiba que alguém gostaria muito de ter uma família. Então, você é rico de família. Você acredita em alguma coisa? Né? Não precisa ser especificamente em A ou em B. Você acredita em alguma coisa? Você é rico de espírito. Isso é bom, sabe? Então, a gente precisa desconstruir essa imagem de que riqueza é só o financeiro. Legal, né? Já experimentei viver algumas coisas boas da vida e é legal fazer uma viagem, é legal comer num restaurante da hora, uma comida diferente, é legal viver uma experiência. Mas a riqueza não é só isso, né? É muito mais amplo. A riqueza é uma questão de mente. Eu não nasci rico, né? Não nasci rico, mas eu acredito que o conhecimento sim enriquece. Então, vou passar a receita para vocês. Tudo que eu falo aqui, eu tenho propriedade para falar, tá? Eu tenho CPA 20. CPA 20 é uma certificação fornecida pela Ambima que permite apenas profissionais a recomendarem investimentos. Então você pode pesquisar, eu sou alguém que tem propriedade para falar isso, apesar de ser um jovem, né? Gosto muito disso. É contabilista, acho que eu já falei, né? No comecinho, me formei em dezembro de 2019 em uma universidade particular e não precisa ser contador para investir, tá? Então pega a receita e marcha, parceiro ou parceira, certo? Vamos lá. Lucas Gabriel, contabilista. Eu tenho uma colinha aqui embaixo. Formado. Tem um conselho de classe, tá? Eita, de contabilidade. É importante falar também que eu vivencio, né? Tudo aquilo que eu falo. Eu tenho um canal no YouTube que se chama O Menino dos Dividendos. Lá eu criei uma série que se chama Multiplicando o Pouco. Justamente porque com pouco a gente consegue começar. Você precisa ter alguma coisa para poder é, multiplicar, né? Não dá para multiplicar zero. Então você precisa começar com alguma coisa. Ah, Lucas, mas é pouquinho. Começa. Começa. E não despreze os pequenos começos. Apenas comece e continue, né? Seja perseverante que a gente vai conseguir. Certo? Então, o canal, a série, é... tem o podcast também, que é um projeto novo, né? Que tá em execução, que é o Conversas Lucrativas. Nesse curso eu vou reunir bastante informações teóricas, né? Você vai entender o porquê daquilo outro. Então aqui é mais teórico. Lá no podcast é um papo enriquecedor, só que experiência de vida. Eu acredito que conversas bem trocadas, uma conversa positiva, uma conversa de progresso mesmo, sabe? Não um papo furado, não balela, não mentira. Uma conversa da hora bem trocada leva a gente anos-luz à frente. Então por isso que eu criei o Conversas Lucrativas
tenho certeza que vai ser um investimento de tempo que você vai fazer ao estar assistindo e vai ser enriquecedor para você. Então, dá uma olhada, estamos nas plataformas digitais também, Spotify, Deezer, Google Podcasts, entre outros, certo? E no YouTube também, no audiovisual, né? Então tá lá. Beleza. Sou fundador também da LKS Company, né? A minha empresa, ela tem 3 carros. O primeiro é a contabilidade, né? Que é o carro-chefe da, da empresa. Contabilidade, onde a gente... Se o CNPJ não for MEI, ele é obrigado a ter um contador ali por trás, fazendo todas as obrigações acessórias. Obrigações fiscais, aliás. Acessórias é uma das obrigações, né? Tem as principais e acessórias. Então, o primeiro carro é a contabilidade. O segundo carro do escritório é a área dos investimentos, onde eu crio um conteúdo gratuito lá no YouTube, que eu já passei a visão para vocês. Tem o podcast, tem Multiplicando um pouco, tem esse material digital também, né? Então, tudo isso faz parte do escritório da LKS Company. E tem a terceira área, que é muito importante, que é a sobre juros abusivos, né? Poucas pessoas sabem, mas os bancos, quando eles... Eu vou passar essa visão para vocês, acompanha. O banco, quando ele te empresta o dinheiro, ele ganha dinheiro em cima de você. Digamos que ele te empreste 10. Você vai devolver para ele 20, o dobro, né? E existem leis contra a prática de juros abusivos. Como as pessoas não sabem, então o banco ele extrapola. Ele tem uma margem para poder aplicar de juros, né? Só que ele acaba, na realidade, cobrando muito mais, muito mais, muito mais do que deveria. E a gente, como profissional, tem escritório, tem todo um time jurídico, a gente estuda a legislação, que no Brasil não é nada fácil, né? É muito complexo. Então a gente estuda e com base nessas leis, a gente combate os juros abusivos praticados pelos bancos, né? Você sabe qual que é o nome dos juros que o banco recebe ao emprestar dinheiro? Se chama spread. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, a LKS Company é minha. Você pode pesquisar aí no Google Business, dá lá um LKS Company SA. Você vai ver o que os clientes estão falando, qual que é, né, a nossa... Como que a gente tem servido a sociedade. Então, dá uma pesquisada lá, certo? E você vai ver o que as demais pessoas estão falando. Então, apresentei a LKS Company para vocês, falei sobre mim, falei disso também. Falei do CPA 20, que é uma certificação séria, né? Fornecida pela Anbima. Certo. Vou dar uma palhinha de investimentos para seus olhos brilharem. Bora lá? Então vamos lá. É muito importante você se autoconhecer para poder começar a investir. Por isso que eu digo que o primeiro investimento que você tem que fazer antes de aportar ali de fato, né, colocar o seu dinheiro para se multiplicar, é investir em você, investir em conhecimento, saber qual que é seus objetivos de vida, o que você quer chegar, aonde você quer chegar, né? O porquê que você está investindo. Então, por isso que é muito válido esse investimento que você está fazendo, esse investimento em você.
E o conhecimento, quando você sabe o que você está fazendo, o seu risco diminui, né? Então você fica mais confiante, você sabe onde está indo o seu dinheiro. E outra, essa proposta, esse conhecimento, né? Toda essa experiência vivida que eu vou passar para vocês, é um caminho sólido para enriquecer de forma saudável dentro da lei. Eu não sabia como enriquecer. Quando eu cresci, né, eu falava, as pessoas ricas tal, mas e aí, como é que faz para enriquecer? Quem tem essa resposta? Então, por isso que eu fui estudar. Eu escolhi contabilidade porque eu gosto de números, né? Eu gosto de estar lidando com o dinheiro, né? E depois, mesmo dentro da contabilidade, eu ainda não sabia como é que enriquecia. Falei, tá, tô aprendendo aqui, né? Sobre negócios, business, administração, impostos. Mas e aí, para enriquecer? Foi onde eu fiz vivendo ainda essa questão, né? Me perguntando sobre isso. Eu fiz um curso dentro da B3, que é a nossa bolsa de valores, de mercado financeiro. Foi onde meu olho, pum, eu falei, caraca, essa é a receita para poder enriquecer de forma lícita, de forma honesta, dentro da lei, entendeu? Tudo certinho, é um caminho muito sólido. E eu tenho vivido isso na prática, né? E é o que eu vou passar para vocês. Eu vou mostrar o porquê que tá rendendo juros, sabe? Então, eu vou mostrar todo o caminho, toda a legislação e, e é isso, é isso. Mas vamos lá, sem mais delongas, né? No Brasil, a gente usa juros compostos. Essa aqui é a chave do sucesso. A chavezinha, uma gorja. É a chave do sucesso. Juros compostos. É, se a gente fizer um investimento no Tesouro Selic, que hoje é muito mais seguro que a poupança, e eu explico por quê mais para frente. Digamos que a gente coloque R$ 1.000. Hoje a taxa Selic está aproximadamente 14%. Eu vou usar esse número aqui só para você facilitar o cálculo, tá? Essa taxa Selic, ela é ditada pelo Copom, que é uma parte do Banco Central. Então, de tempos em tempos, eles atualizam essa taxa. Então, vamos lá. R$ 1.000 a 14%, essa taxa ela é anual, tá? É ao ano. Ao final de 12 meses, a gente teria 1.140, sem descontar os impostos, as taxas e tudo mais. Aqui é um valor bruto, certo? Então, final de 12 meses, 1.140. Como a gente usa juros compostos no Brasil, e o Brasil é um dos poucos países que usa juros compostos, tá? Os gringos, eles gostam de investir no Brasil justamente por conta disso. Porque lá fora, os investimentos são juros simples. E o juros simples, ele não tem a mesma exponencialidade, né? Não alavanca tanto, não é tão rentável quanto os juros compostos. Então, o Brasil é uma mina de ouro, um país riquíssimo. E a gente, brasileiro, acaba não dando atenção a isso, né? Por falta de conhecimento. Não mais, porque agora você está aqui e você está aprendendo. Então, vamos lá. Final de 12 meses, 1.140, 14%. No segundo ano, né? Segundo ano, os 14% não vai render sobre os R$ 1.000, aquele valor inicialmente aportado. Ele vai render sobre os 1.140, entendeu? Aí vamos ver quanto que é 14% sobre 1.140. Entre 14%. 1.140 entre 14%. Dá 159,60. Então vamos lá, ó. No final do segundo ano, a gente vai ter
1.140 mais 159,60 de juros. E dá um total de 1.299,60. Então, no segundo ano a gente vai ter 1.299,60. Se a gente deixar esse R$ 1.000 por mais um ano, no terceiro ano, quanto que a gente vai ter? Boa pergunta, né? Vamos calcular. Aí, os 14%, lembra, né? Juros compostos, né? Não é juros simples. Juros compostos. Ele vai render sobre o montante. Isso aqui é um montante. Montante. E não sobre o valor principal. Né? Então, vai ser 14% sobre o final do segundo ano. 1.299,60. 1.299,60. Entra. 1.299,60. Entre 14%. Vai dar 181,94. Então, olha só, no primeiro ano rendeu 140. No segundo ano, 159,60, já um pouco a mais. No terceiro ano, 181,94, um pouco a mais. Aí vamos ver quanto que vai ter no final do terceiro ano. 181,94 mais 1.299,60. 1.100. Não, 100 não, é doido. 1.481,54. Olha, tá batendo quase 1.500. Seu dinheiro trabalhando sem você colocar a mão. Então, no final de... Depois de 3 anos, você tem quase mais que a metade, né? Quase R$ 500 a mais do que o valor principal. Vamos ver em 4 anos quanto que vai dar isso. Eu quero te levar até o 10º ano. 1.481, 14%. Agora vai dar 207 de juros. 207,42. E 42 de juros. Mais o montante, a gente vai ter um total de entre 207 mais 1.481,54. 1.688,96. Às vezes dá uma diferença na última casa por conta das decimais. Mas é mais ou menos isso. Então, ao longo de 3 anos, olha só, quase R$ 1.700, entendeu? Então, esse é o poder dos juros compostos na vida do brasileiro. Essa é a receita do sucesso. Eu estou falando de R$ 1.000 investida. Você fala, é pouquinho, né? Um ano só R$ 140. Eu escutei isso. Eu fui lá no Papo da Leste esses dias e os caras falaram, 140 é pouco, não sei o quê. Um ano para, né, só R$ 140. Por isso que eu falo, você tem que manter a calma, entendeu? E ter uma visão de futuro. Agora, o porquê que os ricos são os ricos e o pobre acaba ficando mais pobre. É porque o rico sabe disso, o poder dos juros. E você agora é rico também, porque você está ciente. A gente fez R$ 1.000, né? Pouquinho. Então seria
é, 12 meses, ganharia R$ 140. Não dá para se manter com R$ 140 hoje no Brasil. Agora vamos fazer 1 milhão. Aqui é que tá a receita. Quem tem dinheiro, faz mais dinheiro. Ó, 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. A 14% vai dar 140 mil de juros. 140 mil de juros. Aí você pega, como que dá para viver de juros, né? Você tem 1 milhão investido no Tesouro Selic, trabalhando lá sem fazer nada. Aí você fala, 140 mil por ano, já dá para começar a viver melhor, né? Vamos dividir por 12, para saber quanto que dá o mês. Dividido por 12. 140 mil, 12 divide. Dá 11.666,67 ao mês. E aí, dá para viver legal com 11 mil ao mês, né? Sem fazer nada. Entendeu, família? Esse é o poder dos juros compostos. Agora, o que você vai aprender nesse curso? Tesouro Selic é só um dos vários investimentos que existem. Eu vou explicar o porquê que a Selic paga 14% ao ano. Da onde que vem a Selic? Quem está pagando o dinheiro? Quais são os riscos? São bem baixinhos, tá? O Tesouro Selic é um dos investimentos mais seguros. Então, eu vou te passar tudo isso nesse curso. Entendeu? Curtiu a visão? Agora, para finalizar, eu vou falar o porquê que eu invisto. Eu invisto para minha aposentadoria, né? Para me aposentar. Eu invisto para poder aposentar com qualidade. Hoje no Brasil, para você se aposentar, você trabalha boa parte da vida, né? A minha tia, por exemplo, a minha tia Helena, ela está com 60 anos aproximadamente. Ela contribuiu a vida dela toda, né? Com um salário de... Ela ganhava R$ 3.000, R$ 3.000, e ela fazia a sua contribuição em cima desse valor. Depois de muito tempo, muita luta, muita briga, muitos anos esperando para se aposentar, esse ano agora, no comecinho do ano, graças a Deus, ela conseguiu se aposentar. Só que ela tá com uma aposentadoria de um salário mínimo, 1.200 e alguma coisinha, né? Ela consegue viver com esse valor? Não consegue, ela tem que continuar trabalhando para poder se manter. Isso é um caso real, tá? E minha tia, ela é, né, alguém de verdade, não é um papo furado, não. É algo que eu tô vivendo, né? Então, R$ 1.200 é pouquinho, né? Então, ela contribuiu em cima de R$ 3.000 ao longo da vida. E agora, a aposentadoria, 1.200. Ela tem que continuar trabalhando. Não é o que eu quero para mim e não é o que eu quero para você. Então, por isso que eu invisto, visando a minha aposentadoria. Tem um objetivo, entendeu? Aposentadoria. Hoje, no melhor cenário, para quem se aposenta pelo INSS, teria um teto ali de aproximadamente R$ 7.000 e uns quebrados, tá? Então, no melhor cenário, você passa a vida, 60 anos, né, contribuindo ali, para ter, investindo bastante, tá? Você investe bastante. Investe não, contribui com o INSS bastante, um valor bem expressivo, para, na melhor hipótese, se aposentar com R$ 7.000 ao mês. E eu não quero isso para mim, eu quero me aposentar bem melhor, entendeu? E investindo, a gente não está limitado a esse valor de R$ 7.000. Você pode ter muito mais, fora que o seu valor principal está ali protegido. Você pode viver só dos juros, entendeu? Esse é o principal, está ali protegido, guardado. Então, é visando na minha aposentadoria que eu invisto, certo?
É, depois eu vou passar uma visão de como funciona o INSS nos próximos capítulos. Curtiu o conteúdo? Essa parte inicial? Eu vou deixar esse episódio também disponível no YouTube, né? A primeira aula do meu curso Aprenda a Viver de Juros. E os demais, parceiro, é só sucesso, só progresso. Então pega a receita, bora ficar rico, daquele jeitão. Espero você no próximo episódio. É nóis, tamo junto. Forte abraço. Pega a receita.